Existe a possibilidade de um gatilho político mudar completamente o rumo dos ativos brasileiros. E isso pode gerar muito retorno para o seu portfólio. Nesse vídeo eu vou explicar como o cenário político pode impactar o mercado financeiro e como a gente pode se posicionar diante disso. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo, sem viés político, apenas com análises técnicas, pode gerar muita diferença para o seu portfólio. Então vamos lá! O Brasil enfrenta hoje uma crise de confiança muito grave e clara. Uma das maneiras de a gente observar isso é olhando a performance da moeda brasileira. No ano de 2024, o real foi a pior moeda do mundo, por mais que tenha se recuperado parcialmente em janeiro de 2025. A Bolsa de Valores do Brasil, o principal índice, o Ibovespa, caiu praticamente 10%. Enquanto a meta do Conselho Monetário Nacional da inflação brasileira é de 3%, hoje a inflação implícita, que é a inflação que nós conseguimos ver através da curva de juros, está acima de 6,5%. E quando nós pegamos a projeção dos principais economistas dos grandes bancos, todos eles esperam que o IPCA termine o ano próximo de 6%, ou seja, quase o dobro da meta. Se não bastasse isso, o mercado também precifica que a taxa Selic, hoje próxima de 13%, pode chegar até 15%. Em dezembro do ano passado, essa projeção chegou a quase 17%. A curva de juros, que mostra a expectativa para a taxa de juros nos próximos meses e anos, está no seu patamar mais estressado dos últimos anos, rivalizando com o período entre 2015 e 2016, onde nós tivemos a pior crise da história do mercado brasileiro. E quando nós pensamos o que nos trouxe até aqui, é importante sempre refletir se isso é devido a fatores internos ou externos. O Brasil é um país muito pequeno e pouco representativo no mundo. Então é verdade que o que acontece em outras geografias, principalmente a geografia americana, vai impactar no mercado brasileiro. Então, por exemplo, o DXY, que mostra o dólar contra uma cesta de moedas, ele veio subindo recentemente e é claro que isso jogaria contra o real, mas a desvalorização que a gente teve foi muito maior do que seria esperado. Nós estamos tendo hoje uma onda de avanço no segmento de inteligência artificial e isso acaba atraindo capital para os Estados Unidos, sem contar que as taxas de juros dos Estados Unidos, se a gente pensar na renda fixa americana, também está num dos maiores níveis das últimas décadas. E tudo isso contribui para que o capital fique alocado mais lá do que em países emergentes. Porém, nada do que nós tivemos no cenário externo justifica a performance dos ativos brasileiros. Tanto é verdade que enquanto o Ibovespa caiu 10% e as small caps caíram ainda mais, a Bolsa Americana performou muito bem, a Bolsa de outros países também. Nada explica o porquê o juros real no Brasil está acima de 7%, muito acima da média e muito acima de um desvio padrão da média. Então, na verdade, o que nos trouxe até aqui, até essa crise de confiança, são fatores internos. E a gente poderia resumir tudo na postura do governo frente às contas públicas ou na irresponsabilidade fiscal. É claro que o governo atual ele tem como filosofia, como maneira de enxergar o mundo, o Estado como indutor de crescimento, então ele quer gastar mais, mas o nível de crescimento dos gastos que nós tivemos foi algo nunca visto antes nos 2 primeiros anos de mandato. E como o Brasil já tem uma dívida pública muito elevada, se a gente compara com outros países emergentes, e como a trajetória da dívida pública tem se tornado cada vez mais insustentável, tudo isso gerou nos agentes econômicos muito medo e muita incerteza. E o pior é que mesmo com todo esse resultado, com o mercado gritando, e não pense você que o mercado é um escritório da Faria Lima, é um empresário, é um investidor, o mercado é onde todos esses agentes se encontram e através do preço transmite uma mensagem para o governo e para a economia. E mesmo com tudo isso, o governo não muda a sua postura. Só que tem algo que pode mudar completamente a trajetória dos ativos brasileiros. E ativos brasileiros, leia-se câmbio, mas leia-se principalmente bolsa e juros, dentre outros mercados. Pesquisas recentes mostraram que a popularidade do governo Lula, se a gente olha a taxa de aprovação daqueles que responderam como ótimo ou bom, sofreu uma queda muito forte.
Enquanto em agosto de 2023 esse número pairava ali entre 50% a 60%, em fevereiro de 2025 esse valor caiu para 24%. Quando a gente vai além das pesquisas abertas e a gente vê o que os próprios lulistas, as próprias pessoas que votaram no Lula têm a dizer, a gente também consegue ver que a aprovação caiu muito. Então, por exemplo, veja essa pesquisa que foi publicada no Poder Data no dia 29 de janeiro, mostrando que o percentual daqueles que aprovam o governo Lula, e aqui são pessoas que votaram no Lula no segundo turno, caiu de 84 para 73 no início de 2025, e o percentual daqueles que desaprovam subiu de 13 para 23, ou seja, até mesmo entre aqueles que votaram no Lula e que apoiam o atual governo também estão mudando a sua percepção. Quando a gente amplia essa pesquisa e coloca entre os respondentes aqueles que não votaram necessariamente no Lula no segundo semestre, o número fica bem interessante. O percentual hoje de pessoas que desaprovam o governo subiu para 51%. Então, em janeiro de 2023, 39% foi para 51%. E o percentual daqueles que aprovam caiu de 52% para 42%. Ou seja, a popularidade do governo está caindo muito. E um dos fatores que contribui para isso, além de tudo isso que eu já citei, por exemplo, é que o custo de vida tem aumentado. Por mais que o IPCA esteja ali próximo de 4,5%, a verdade é que se você vê a variação dos alimentos, se você vê aquilo que realmente impacta a vida dos mais humildes, daqueles que têm uma renda menor, o custo de vida subiu muito. E se tem uma coisa que atrapalha um governo é a inflação alta e desemprego alto. Hoje o desemprego ainda não está alto no Brasil, principalmente por causa dos programas sociais e por causa também da forma com que é feito esse cálculo. Mas o ponto é, essas duas variáveis juntas, elas ditam qual vai ser o ritmo de popularidade que a gente vai ter para o governo. Temos um fator adicional. Muito disso que está acontecendo agora ainda vai gerar efeitos no próximo semestre. Então, apesar de tudo isso, dado que o governo pisou no fiscal, dado que o governo gastou muito, a economia brasileira cresceu em 23, cresceu em 24. Só que para 2025 já projeta-se que no segundo semestre nós teremos crescimento zero ou até recessão, o que faz todo sentido, uma vez que o governo não vai conseguir continuar gastando o tanto que estava gastando, porque uma hora o dinheiro seca, e uma vez também que os juros estão tão altos, tão restritivos, que as empresas estão postergando os seus investimentos, que os investidores estão deixando o dinheiro investido financeiramente e não comprando outros ativos. Então tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma desaceleração da demanda e aí até a economia pode entrar numa recessão. Então imagine um cenário onde você tem desemprego alto, inflação alta e recessão, que a gente chamaria de estagflação no Brasil. Tudo isso é muito ruim para o governo atual. E é por isso que não faz muitos dias que o próprio Lula deixou claro que ele só tentaria uma reeleição se ele tivesse 100% de saúde. E muitos interpretaram que talvez fosse uma maneira do governo já deixar claro que talvez não vai tentar um quarto mandato, o que obviamente é impactado por essa queda de popularidade. Logo que essa notícia chegou, naquele mesmo dia, que foi uma sexta-feira, os ativos subiram. Então, perceba como o cenário externo é importante, tudo é importante quando a gente vai avaliar os investimentos e a economia, porém hoje nós temos um gatilho político que pode fazer ou não com que os ativos andem muitos. Nós tivemos uma pesquisa recente que foi divulgado pelo Paraná Pesquisas e ela aponta que se o ex-presidente Jair Bolsonaro concorresse hoje com Lula no segundo turno, ele já ganharia. O problema é que hoje ele não está elegível. E também, se o Bolsonaro assume, se o Bolsonaro se candidatar, a gente volta a ter uma eleição muito binária, onde aqueles que odeiam o Bolsonaro se aproximam do Lula, aqueles que odeiam o Lula se aproximam do Bolsonaro. Porém, um outro nome vem surgindo, e é o nome do Tarcísio, o governador de São Paulo. O Tarcísio é um nome muito técnico, que vem ganhando popularidade em São Paulo, que hoje é o estado vitrine de todo o Brasil, e pode ser que ele seja considerado, então, esse representante da direita, algo que ainda não está definido, mas obviamente que esse é um nome muito forte. Nas últimas pesquisas, a gente pode ver o Tarcísio, por exemplo, no segundo turno, tendo um empate técnico com o Lula. Isso enquanto a popularidade dele caiu, mas ainda existe, né? Se a gente realmente tiver todos esses avanços que eu disse, de inflação, de desemprego, de recessão, a popularidade pode cair ainda mais.
E o que isso é importante para o mercado e para o seu portfólio? Hoje, com essa crise de confiança, os ativos brasileiros estão extremamente descontados. Por exemplo, se nós pegamos o preço da bolsa e dividimos hoje pelo M4, M4 a gente pode chamar de toda a poupança do brasileiro, que envolve literalmente poupança, CDB, fundo de investimento, qualquer aplicação, todo o dinheiro, todo o agregado monetário. Hoje nós temos um cenário que é pior do que 2020, que é pior do que 2008. Muito abaixo da média, muito abaixo de um desvio padrão da média histórica. Então a bolsa com certeza andaria. Se nós olhamos métricas mais tradicionais como o preço sobre lucro, também revela um mercado extremamente barato e descontado. E se nós olhamos para a curva de juros, nós deveríamos ter os juros futuros cedendo. E isso é importante porque quando você é um analista de ações, imagine que esse é o cenário, você precisa traçar cenários positivos, negativos, cenário de uma eleição do atual governo ou de um novo governo que transmita responsabilidade fiscal. E aqui você vai embutir uma probabilidade, que você vai embutir outra probabilidade, como você não sabe o futuro, você define ali se é 60-40, 50-50, e a partir daquilo você consegue chegar em qual seria o resultado dessas probabilidades, desses eventos. Hoje, nós podemos falar matematicamente, tecnicamente, que um novo governo, ou mesmo uma eleição 50-50, não está embutido nos preços. Se nós continuarmos a ver essas pesquisas, se o próprio Tarcísio talvez se posicionar, nós podemos ter um gatilho político muito forte para o mercado andar. Isso não significa que o Brasil melhoraria muito, não significa que isso invalida tudo que eu já falei para você investir no exterior, dolarizar, proteger o seu patrimônio, mas significa que o Brasil sairia de uma situação muito ruim para apenas ruim, vamos chamar assim, ou o Brasil se aproxima do precipício e volta, ou o Brasil se aproxima de uma nova crise e consegue fazer as reformas estruturais necessárias. E se isso for embutido no preço, com certeza dará saudades das taxas de juros que nós temos, dará saudade do preço de boas empresas que nós temos negociado na bolsa. Então, considere esse cenário político na hora de fazer a sua alocação, porque é muito provável que, caso isso vá se concretizando, o rumo do preço dos ativos mude completamente no Brasil. Eu quero saber de você, sem torcida política, sem xingamento, mas se você acha que realmente o Tarcísio ganha, deixa aqui nos comentários. E se ele ganhar, o que pode acontecer? Porque tem muita gente também que tem um receio da direita gerar algum tipo de divisão interna. Em vez de apoiar um único candidato, a gente tem mais de um ali sendo apoiado, e isso acaba mais ajudando o governo atual. Não vou entrar nesse mérito, mas fato é que isso vai com certeza impactar o mercado financeiro, e eu vou trazer todas as atualizações para você. Até a próxima!